queridos amigos e amigas, estamos de volta com o nosso projeto Compartilhar da comunidade São Mateus aqui de Cachoeirinha. E hoje temos como propósito olhar para o texto de Mateus capítulo 14, que é a sequência das histórias bíblicas, que é o tema, né, desse nosso projeto, dessa temporada, né, desse projeto nosso do Compartilhar. Vamos compartilhando a palavra de Deus, essa é a nossa ideia. Mateus 14, versículo 22 a 33, é então o endereço bíblico para hoje. Se você quiser dar uma olhada lá, e nós vamos adotando como tema a fala de Jesus naquele texto, quando ele diz: não tenham medo, sou eu. Esse é o nosso tema para hoje também. Muito bem, o que a gente pode olhar já desse texto? Primeiro, existe uma viagem, né, que está acontecendo. Os discípulos estão viajando. Jesus manda os discípulos entrarem no barco e irem até o outro lado do lago, né? E aí a agitação da viagem, né, é a que a gente vai ver. Quando as coisas saem do controle. Esse é a pegada que tem nessa história bíblica, né? Uma viagem comum, a princípio, né, para navegantes experientes, gente que entende do que está fazendo, pescadores, discípulos a maioria deles eram pescadores, dominavam a arte das águas e dos barcos e tudo mais, tranquilo. Nós vamos indo adiante, né, vamos tocar a vida numa boa. Quando a gente está com esse sentimento, né, de estar de bem com a vida, que as coisas estão tudo tranquilo, não tem nenhuma novidade diferente, desafiando a gente ou né, desestabilizando, a gente vai com serenidade, vai ter com tranquilidade. Muito bem, lá vão os discípulos fazer então a sua trajetória, atravessar o lago. Porém, né, acontece a mudança dentro do trajeto. O vento forte começa a soprar, ondas começam a se formar dentro daquele barco. Os discípulos começam a ficar amedrontados e começam a lutar contra, né, esse efeito dessas ondas no barco. E à noite era o cenário, né, não era de dia. O texto bíblico diz que era de noite, Mateus afirma que era de noite que estava acontecendo. Então, você sabe que, todo mundo sabe disso, né, que quando a gente tem alguma coisa acontecendo durante o dia, é a mesma coisa acontecendo durante a noite, adquire outros contornos, né? A gente fica, a noite ela gera mais insegurança, mais intranquilidade. As coisas que a gente domina com facilidade durante o dia, de noite acontece que elas ficam mais difíceis. Então, a nossa vida, ela parece um pouco com esse cenário. E eu quero acreditar que Jesus tenha deixado isso registrado no Evangelho, exatamente para que nós possamos aprender como lidar com situações assim, porque a nossa vida às vezes ela é tipo um barco agitado pelas ondas, né, no meio da tempestade. Estamos fazendo aquilo que precisamos fazer, estamos cumprindo com o nosso dever, nossas responsabilidades, estamos seguindo tudo certinho, né? De repente surgem situações que fogem do nosso controle. A gente nem precisa estar fazendo coisa errada, nem sempre estar no caminho indicado por Jesus significa ter ausência de tempestades. A gente pode estar fazendo tudo certinho, não estou fazendo nada errado, dele um pouco a vida vira de perna para o ar, né? A fé, ela não é uma promessa de vida sem dificuldades, né? Pelo contrário, ela é a certeza de que nós não estamos sozinhos diante das dificuldades. Então vamos lá, vamos seguir, vamos olhar essa história, e vamos imaginar que a nossa vida também seja como aquela situação. Primeiro, então, vamos olhando para a escuridão da noite. Quando nós não enxergamos o caminho, né? Mateus destaca isso, né? Põe isso em evidência, né? A escuridão tem uma força simbólica muito grande. Nós não sabemos onde estamos, não sabemos o que está diante de nós. Muitas vezes, no meio da escuridão, nós perdemos as nossas referências, ficamos inseguros e aquilo que dominamos durante o dia parece um absurdo durante a noite. Isso nos mete medo. A humanidade também experimenta essas situações de noite, de escuridão. A falta de sentido, a desesperança, a violência, conflitos, solidão, medo do futuro, perda de referências,
Tudo isso pode simbolizar a escuridão da humanidade, né? Quando a humanidade tenta caminhar sem Deus, muitas vezes vai ver que não sabe para onde está indo, né? Essa tentativa de quero fazer o meu caminho por conta, às vezes conduz a gente para coisas ou situações inusitadas de insegurança, né? A grande questão não é apenas como sair da tempestade, é também quem está, ou melhor, quem está conosco dentro dela. Talvez essa seria a pergunta maior, né, de que a gente poderia fazer quando vem a tempestade. Às vezes a gente se esforça muito em querer sair logo dela e fica perguntando por caminhos alternativos para sair, e esquece de perguntar quem é que está aqui com a gente, quem é que está comigo, né? E olhar ao lado e sentir a presença de uma força que possa ser significativa. Jesus aparece nesse meio, um encontro inesperado, né? Jesus, que estava lá em cima do monte, estava orando lá em cima do monte, sente que tem alguma coisa lá embaixo. O sofrimento dos seus discípulos, o sofrimento daqueles que confiam nele, é percebido por ele lá onde ele está. E ele vem, ele não deixa, né? No momento em que os discípulos estão cansados e assustados, amedrontados, acontece algo inesperado. Jesus vem caminhando sobre o mar. Para aqueles homens, aquilo não era imediatamente uma boa notícia, porque isso já estava difícil dar conta das ondas de um barco agitado. Você imagina agora com esse cenário de alguém caminhando em cima das águas, e eles logo pensaram em um fantasma. Então a situação, a princípio, num primeiro momento, pareceu piorar, né? Estamos vendo um fantasma, estamos aterrorizados, né? Isso ensina algo, nem sempre reconhecemos imediatamente a presença de Deus em nossas vidas, em nossas crises. Nem sempre nós conseguimos identificar que é Deus que já está ali com a gente. A gente continua enxergando coisas e vê coisas que não existem, e tudo é difícil. Vê um fantasma onde não tem. Parece que as situações se multiplicam em sofrimentos, angústias, dores, medos, inseguranças. Isso só tende a crescer. E Jesus já estava chegando, mas eles não estavam enxergando, eles estavam vendo mais problema ainda, né? Agora um fantasma. Aquilo que deveria trazer esperança inicialmente veio assustar, né? Mas olha que interessante, Jesus também sente isso. E ele não fica distante lá, querendo permanecer como um fantasma na vida deles. Ele se aproxima, ele fala, ele se identifica, ele vem vindo, né? E vem desfazendo aquele cenário aterrorizante que os discípulos estavam enxergando. À medida que Deus vem chegando para mais perto da gente, a gente vai conseguindo entender melhor as coisas e o sofrimento vai se acalmando. E aí ele chega e diz a frase: não tenho medo, sou eu. Essa frase aqui é o centro, né? Coragem, sou eu, não tenho medo. Jesus, ele não diz, não existe tempestade. Imaginação da cabeça de vocês, ou as ondas não são perigosas, não precisa ter medo disso. Ou vocês nunca mais terão problemas, podem ficar tranquilos. Né? Ele diz simplesmente, eu estou aqui. Todo o cenário é confirmado como autêntico e verdadeiro. Tudo poderia ser razão e motivo para aquela angústia e sofrimento, e isso é respeitado por Jesus. Jesus não condena eles por estarem se sentindo daquele jeito. Não abomina eles por estarem se sentindo daquele jeito. Assim como não nos desconsidera quando nós estamos aterrorizados por alguma coisa que esteja acontecendo. Mesmo que seja uma fé muito pequena, né, que a gente está tendo, não somos censurados. A fala de Jesus é, eu estou aqui. Quando tudo parece incerto, existe uma certeza. Jesus está presente, eu estou aqui. Essa certeza Deus quer oferecer e oferece para todos nós que confiamos nele. Então Jesus não veio para oferecer uma vida fácil. É importante compreender que se Jesus caminha sobre o mar, né? Pouco antes ele havia alimentado uma multidão. As pessoas poderiam querer transformar esse Jesus num príncipe, né? Num rei que ia dar vida fácil, tranquila, sem problemas, né? E Jesus ele não se identifica como um distribuidor de facilidades para as pessoas.
Ele veio para nos prometer, não veio para prometer uma existência sem sofrimentos, ele veio para prometer a sua presença no meio dos nossos sofrimentos. Ele veio para algo maior, ele veio para salvar, reconciliar, sustentar, socorrer aqueles que vivem com ele em meio às suas angústias. Esse é digamos assim, o mote principal da presença e do projeto de Cristo dentro do mundo. Por isso, sua presença no barco, assim como também na nossa vida, não significa que nunca haverá tempestades. Significa, sim, que a tempestade não terá a última palavra. Os sofrimentos, os medos e as angústias não terão a última palavra, porque Jesus tem a última palavra. Eu estou aqui. Jesus também não é um fantasma, assim, fruto da nossa imaginação, que a gente apenas imagina, né? Os discípulos pensaram estar vendo um fantasma. Sim, eles falaram sobre isso, é um fantasma, né? Há também risco de transformar Jesus, e a sociedade hoje tem esse risco, e o mundo moderno tem esse risco, de transformar Jesus numa figura vaga, moldada segundo aquilo que gostaríamos que ele fosse. A gente dá um jeito nesse Jesus e apresenta ele como uma maquiagem, né? E ele está aí para apenas confirmar as nossas ideias, um Jesus sem autoridade, um Jesus sem cruz, um Jesus reduzido à inspiração religiosa de cada um, né? Não, Jesus não é uma ideia, ele vem ao encontro das pessoas, ele é a realidade, e ele é ele, não é aquilo que nós imaginamos, ele tem a sua própria característica, não é uma figura distante da realidade humana, ele entra justamente no cenário da angústia, do medo e da insegurança, para ser ele dentro dessas situações nossas. Então, não é algo que a gente monta, não é algo que a gente molda, mas é algo que a gente sente, que a gente recebe, a gente abre o coração para que ele venha como ele é. E eu não quero moldá-lo, eu quero abraçá-lo, quero recebê-lo. Vamos dar uma olhada na experiência de Pedro, né? A experiência de Pedro, fé, coragem, fragilidade, tudo se mistura dentro desse personagem, né? Pedro ouve a voz de Jesus e diz: Senhor, eu quero ir, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus, tranquilo, tudo bem, é isso que tu quer para ter certeza que sou eu? Venha, né? E Pedro sai do barco e começa a caminhar sobre as águas também, e vai ao encontro de Jesus. Enquanto Pedro mantém os seus olhos alinhados em Jesus, ele está indo. Mas chega um momento que isso é da humanidade também, de cada um de nós, assim como nós também, quando estamos bem aliados com Jesus, nós seguimos fortes. Mas chega aquele momento que a gente começa a olhar para as ondas e para os ventos e as coisas começam a ficar inseguras, e aí o medo toma conta, e foi o que aconteceu com Pedro, e Pedro começa a afundar, né? Por alguns instantes ele teve a experiência de algo extraordinário, de caminhar sobre as águas e vencer as dificuldades, mas quando olhou para os lados começa a afundar. Muito parecido conosco, né? Há momentos em que demonstramos uma fé absurda, né? De sabermos, de termos tudo certinho dentro dos seus parâmetros, está tudo legal, tudo certo, e há outros em que nós olhamos para os nossos problemas e esquecemos o tamanho daquele que está conosco, o tamanho de Jesus na nossa história. Pedro começa olhando para Jesus e termina olhando para a tempestade. Quando os nossos olhos se fixam apenas no tamanho das ondas, o medo cresce. E isso é bem comum de acontecer com a gente. Que é aquilo que a gente está sentindo fisicamente, às vezes é maior do que aquilo que a gente sente espiritualmente. Pedro, com a fé dele, caminhou sobre as águas, mas sentindo no corpo as ondas baterem e o vento, ele vacilou. E aí foi que ele começou a afundar. E aí vem o grito de Pedro. Ele não perde a sua fé, ele confia em Cristo. Senhor, salva-me. Foi por isso que ele gritou, né? Quando Pedro percebe que está afundando, ele não faz um discurso, ele simplesmente clama: Senhor, salva-me. Tem momentos que você não vai ter uma grande fala, um grande discurso para se aproximar de Deus, mas você vai ter poucas palavras, né? E é o que Pedro está sentindo agora. E Jesus imediatamente entende esse chamado e estende a mão para Pedro e o segura. Essa talvez seja uma das mensagens mais bonitas que a gente possa encontrar dentro dessa história. Jesus não abandona Pedro porque a sua fé vacilou. Jesus não repreende Pedro por causa da sua fraqueza. Pedro teve medo, Pedro duvidou, Pedro afundou,
mas Jesus estava ali para socorrê-lo. Isto é Evangelho. Quando nossas forças acabam, a mão de Cristo continua nos alcançando. Esta é a mensagem do Evangelho. Nós não estamos sozinhos. Vamos tentar puxar tudo isso agora para dentro da nossa vida. Talvez alguém de nós hoje esteja passando por uma noite particular, né? Talvez algumas luzes possam ter se apagado na sua volta, alguns problemas possam ter surgido e você possa estar vivendo alguma situação assim, ou um amigo seu, ou alguém, para quem você possa levar em uma palavra. Talvez não haja uma tempestade dentro da casa, dentro da família, no trabalho, no coração. Talvez exista uma pergunta para a qual não existe resposta da sua parte. Talvez alguém esteja cansado de remar contra o vento. Pode estar acontecendo. E a palavra de Jesus, ela continua sendo a mesma que foi para aqueles discípulos. Não tenham medo, sou eu. Mesmo que algo esteja acontecendo aí na sua vida, que esteja sendo bem difícil para você lidar, ouça essa palavra de Jesus, não tenha medo, sou eu. Não significa que amanhã todos os problemas desaparecerão, não é isso que Jesus está prometendo. Significa que não precisamos enfrentar o amanhã sozinhos, porque temos Deus no nosso coração. Jesus está presente. A nossa esperança não está em uma vida fácil, não está em controlar as circunstâncias, não está em compreender tudo o que acontece. A nossa esperança está em Cristo. Seguramos na mão de Cristo e seguimos, né? A grande pergunta dessa passagem não é apenas qual é o tamanho da tempestade, qual é o tamanho do problema, o que está acontecendo tudo na minha volta, mas é quem está vindo ao nosso encontro no meio da tempestade. Essa poderia ser a grande pergunta para a gente também, quando estamos enfrentando as dificuldades. Em vez de queremos medir o tamanho e compreender o tamanho daquilo que está acontecendo, quem sabe a gente precisa correr os olhos logo em volta e procurar esse Cristo que vem chegando, sempre chega, né? Sempre vem a todos nós. Os discípulos descobriram que no meio da escuridão, Jesus estava mais perto do que eles imaginavam, né? Ele estava por ali. Ele não veio para ser um rei simplesmente para facilitar a vida daqueles discípulos. Ele não veio para ser um fantasma criado pela imaginação humana. Ele veio ao encontro das pessoas reais, com medos reais, com sofrimentos reais, com esperanças reais. Ele não é imaginário, ele é real. E ele está aí para as nossas realidades. E quando nos encontramos em meio às águas agitadas da vida, a sua voz continua dizendo: coragem, sou eu, não tenho medo. Esta é a palavra que quero deixar para vocês hoje, né? E finalizar com um pensamento, né? De que a tempestade pode ser grande, a noite pode ser escura, nossas pernas podem tremer, nossa fé pode vacilar, mas a mão de Jesus continua estendida. Tenha fé nisso, creia nisso. Você não está sozinho no meio das suas dificuldades, medos e inseguranças. Que Deus te dê essa certeza, que Deus te dê esse discernimento e essa clareza, né, para que você possa seguir adiante com confiança, para que você possa entender a palavra de Deus, para que você possa ter inspiração, né, e fé para não desistir do seu caminho. Não precisa ser sempre forte, não precisa negar o medo, né? Pode confiar em Cristo. E Ele ajudará você a olhar essas coisas. Não precisa olhar sozinho aquele que está à sua volta. Então, não tenham medo, tenham coragem. Eu estou com vocês. Que Deus permita que essa palavra possa ficar viva em nossos corações, ok? Na próxima semana a gente se encontra. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Beijo no coração.